Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia, Londrina, sua linda capital mundial do abraço e do sorriso. Para mim é. Se para você não é, tem que começar a ser. Por quê? Porque nós temos uma cidade maravilhosa, nós temos uma cidade linda. Se nós não gostarmos da nossa cidade, quem é que vai gostar? Se você não gosta, muda, não é verdade? Ah, que coisa! A gente tem cada vez mais que gostar da nossa cidade, comentar sobre coisas boas da nossa cidade, fazer com que as notícias boas proliferem cada vez mais, e as notícias ruins a gente também tem que chegar lá, dar uma olhadinha e falar, o que está acontecendo, será, hein? Politicamente, nós temos que ser cada vez mais corretos no mundo que cada vez caminha para quase uma inquisição, né? Meu Deus do céu, como que é que as pessoas gostam de descobrir o que a outra está fazendo? Mas a maioria, às vezes, é fake news. Para que a gente entenda um pouco mais sobre vários mecanismos de uma cidade, a gente sempre fala aqui sobre cultura, esporte, tradição, pioneiros, moda, países, um monte de assuntos dos mais diversos. Mas nessa cidade linda e maravilhosa, cheia de sorrisos, cheio de atrações, cada vez mais nós estamos atraindo pessoas de todos os países, não é verdade? Vindo para Londrina, morar aqui, investir aqui, trabalhar aqui. São pessoas também que lá na frente pensam assim, calma aí, eu vou numa cidade bonita, vou. O clima é bom? O clima é bom. Ah, tem bons hotéis? Tem. Tem boa alimentação? Tem. Tem um lago maravilhoso? Tem. Tem atrações turísticas? Tem. Mas será que eu colocar minha empresa lá? Será que eu for morar lá? Será que eu vou investir lá? Será que lá não tem assim tanta corrupção? É um assunto muito importante. Se você é um morador dessa cidade, independente da idade que você tem, independente se você é patrão ou empregado, você tem que ter, principalmente, muita atenção também à corrupção de uma cidade. Porque a corrupção da cidade pode fazer com que a tua alimentação, o teu lazer, o teu prazer, o teu dia a dia seja prejudicado. Ah, você não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Então, hoje, nós criamos aqui, por indicação do Alexandre Sanches, jornalista, ele disse para mim, Marcão, tem um assunto muito importante que eu gostaria que você tocasse. Foi dica dele, ele falou, mecanismos de combate à corrupção. Por isso que nós nos reunimos aqui com pessoas que trabalham, estudam cada vez mais a respeito de o que é o combate à corrupção. Quem faz essa corrupção? A corrupção, às vezes, é tão inerente que, às vezes, ela é na compra de um pão. Ela é no dia a dia. Isso está em cada um de nós. De repente, a gente está sendo corrupto e a gente não sabe, né? Essa palavra é muito pesada, né? Essa palavra é muito pesada. Por isso que eu estou reunindo aqui Alexandre Sanches, ele é jornalista, a Beatriz Teixeira, controladora geral do município de Londrina, e a Vera Sugihiro, ela é presidente do Conselho Municipal de Transparência de Londrina. Salve de palmas a nós? Muito bem! Só gente bacana e bonita, inteligente nesse sábado cedo. Então, Alexandre, eu vou deixar também, Beatriz, a Vera, né, por respeito, assim, ela ter, vamos dizer, não é mais idade, não. Que ela disse para mim assim, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, eu já vou quebrar o gelo com a Vera. Vera, ela é graduada pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em serviço social. Olha que legal. Coordenadora da Residência Técnica em Gestão Pública, possui experiência na área da criança e do adolescente, com foco em conselhos de direitos, políticas públicas e orçamento, além de atuar como pesquisadora em projetos de política habitacional, de interesse social e políticas urbanas. Atualmente, coordena diversos projetos de pesquisa e extensão vinculados ao Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da UEL. Vera, tudo isso aqui significa o seguinte, você é preocupada com o próximo. No fundo é isso, né? Com certeza. Eu acho que nós vivemos em função das relações sociais e nós precisamos ter toda essa gama de relações para a gente ter um sentido na nossa vida. É um ecossistema, né, que você criou, né? Porque você foi fazendo curso de uma área, curso de outra, daqui a pouquinho você já começou a se interessar um pouco mais, a criança e adolescentes, tem foco em conselhos. Tudo isso aqui é um ecossistema que você foi estudando, aprendendo para poder aplicar. Foi um assunto puxando outro assunto. Por exemplo, comecei muito na área da criança e adolescente. O que aconteceu? Na medida em que a gente foi estudando, identificamos situações de violência praticada contra a criança, não é? As políticas públicas que faltavam para esse segmento etário. E aí nós começamos a discutir que não adiantava discutir só políticas públicas no papel, não é? Dizendo, olha, precisa formular políticas públicas, se você não tem o orçamento público garantido
para a efetivação dessas políticas. Não adianta ter uma boa ideia se não tiver dinheiro para pagar. Exatamente. Daí que entra o meu assunto do orçamento público, em que nós começamos a discutir o papel do orçamento público, não só como uma questão técnica ou uma questão financeira, mas é uma questão, o orçamento público, para nós, tem uma dimensão política. Significa o quê? Que sem a ação humana, sem a organização, sem a mobilização, sem conhecimento e informação, como é que o dinheiro público é tratado, nós não vamos ter nunca políticas públicas de qualidade e de alcance para toda a sociedade que mais a gente está realmente vinculando e trabalhando. Então, o orçamento público veio, como você percebe, veio a partir de um assunto, mas sem orçamento público, essa discussão, não existe políticas públicas de qualidade, porque papel cabe tudo, né, Marcão? Exato. Você faz uma política, escreve uma boa proposta, Ela é bonita no papel. Agora, como é que se efetiva se não tiver dentro do plano plurianual, dentro da LDO, não é? E da LOA, e a população não O que é LDO? A lei de orçamento. Lei de orçamento. E aí, o que a gente precisa? Fazer com que a população tome conhecimento sobre todos esses mecanismos financeiros, não na perspectiva técnica só, contábil, não é? Mas, efetivamente, como é que a sua participação na definição de políticas públicas, o quanto depende do orçamento, não é? E a sua efetivação vai ser a partir da mobilização da sociedade. Mas, infelizmente, LDO, LOA, PPA, são palavrões, entre aspas, que a são população... siglas que a grande população, às vezes, desconhece. Não né? tem eu não vou me preocupar com isso, não. Eu só sei o seguinte, eu só não quero ser roubado. Mas acontece que quem não tem informação, conhecimento, passa batido, não é? Qualquer sonegação, qualquer falta de informação sobre a forma que o dinheiro é aplicado, é importante, mas principalmente é importante saber como é que se controla, não é, esse dinheiro. Nós temos que mudar um pouco, Marcão, o nosso paradigma, não é? Nas décadas de 70, 80, 90, nós tínhamos a ideia de que era o Estado que controlava a sociedade. 100%. Agora não. A partir da Constituição de 88, nós mudamos, viramos a chave. Não é? É a sociedade que precisa controlar o Estado. Como é que ele gasta, como ele arrecada, como ele aplica. Tudo isso nós precisamos dar acesso, conhecimento à sociedade como um dos mecanismos para evitar qualquer tipo de corrupção. Muito bem. Beatriz Teixeira, servidora municipal desde 2013, formada em Direito pela Faculdade Arthur Thomas, em 2015, especialização em Gestão Pública pela Faculdade Eficaz de Maringá, atualmente ocupa a diretoria administrativa financeira da empresa estatal Londrina Iluminação. Beatriz, nós temos uma cidade grande, né, no aspecto de poderio econômico, de população, não é? Qual que é a importância do controle interno da administração de combate à corrupção? O que é corrupção? Às vezes ela parte lá de cima mesmo, olha, eu estou vendo esse dinheiro sendo desviado. Ou isso é um pensamento, como a professora Vera falou, é de um todo. É de um todo, porque a partir do momento que você conhece aquilo que está sendo comprado, pago, e hoje tem tanta coisa transparente, se a gente colocar na internet, a gente acha, né? Até salário dos servidores, está tudo lá, não é verdade? Está tudo no portal. Está tudo no portal, né? Perfeito. A transparência é um princípio básico. Antes de começar a falar, queria te agradecer, Marcão, pelo convite. Tá aqui nessa manhã de sábado, falar de um assunto tão bacana com duas feras aqui, viu? Vou adiantar para vocês que hoje nós vamos... Os três. Esse pessoal entende bastante do assunto. O combate... eu só vou fazer uma pequena correção. Enquanto diretora da Londrina Iluminação, fiquei lá 2 anos, mas desde o começo do ano estou como controladora geral do município, que é muito próximo do assunto que a gente veio falar. Você me perguntou sobre a importância do controle interno na administração. O controle interno tem uma ação primordial aí na questão
do mecanismo de combate à corrupção. Talvez um pouco diferente do que o senso comum possa pensar. Quando a gente fala em controle interno, os amigos falam, mas como você trabalha? O que é esse controle interno? Tem uma impressão mim, né? de apuração? Como que você faz investiga? Não, não é bem por aí. O controle interno ele é mais um auxiliar da administração pública, tem a finalidade de criar um mecanismo de ações, de ferramentas, para ver a conformidade do ato com a norma. Desde o começo, lá no planejamento do ato, você põe mecanismos para a gente limitar o controle da lei. Então, o controle interno é muito importante para isso. A partir do momento que você faz ações preventivas para o controle desse ato, você naturalmente consegue um ato mais eficiente, mais transparente, eficaz, a máquina pública funciona melhor. E, naturalmente, a partir disso, você consegue prevenir, mitigar os erros, as falhas, e também as ilicitudes, que, se identificadas, aí sim vão ser apuradas, investigadas pelos órgãos de controle que têm por essa finalidade na sua natureza, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, assim, a cultura a ser criada, que eu gostaria que as pessoas entendessem, o controle interno, ele é um auxiliar da administração, ele é preventivo, age em concomitância, para que o dinheiro público, como a professora estava falando, seja bem investido. Porque eu penso que ato de corrupção não é só o desvio, a fraude, mas você deixar de aplicar o dinheiro público onde tem necessidade, onde a política pública se faz necessária, isso é um ato de corrupção. Nós devemos agir com a integridade no sentido de visar sempre o interesse público. Então, é bem importante a ação do controle interno neste sentido, do melhor uso. Você citou a palavra integridade, não é? Às vezes até um pouco em desuso, né? Porque quando a gente fala assim, essa pessoa é íntegra, aquela situação está íntegra. Ou seja, você tem que ter um controle e um cuidado público daquilo que não é teu. Com certeza. Não é verdade? Porque toda essa arrecadação vem de impostos, não é? Então, aquilo que a professora falou é uma grande verdade. Antigamente você esperava do Estado, tudo do Estado, né, professor? Tudo do Estado e tal. E hoje nós temos cada vez mais o papel preponderante da sociedade em poder ter acesso. E Beatriz tem acesso. Esses dias atrás eu estava comentando, não sei o quê, rapaz, eu não sei o que eu comentei com um amigo meu. Ele falou para mim assim, não, mas aquele cara ganha 8.600, aquele cara 9.400. Eu falei, cara, como você sabe da vida dos outros? Eu falei, não, Marcão, o salário de todo mundo está lá. Verdade, é uma questão apenas de curiosidade para você saber até o salário de todos os servidores, né? Então, deixa eu passar agora o bate-papo aqui também para o Alexandre Sanches, jornalista com experiência abrangente, bem abrangente nisso, hein? Bem abrangente, em diversas áreas da comunicação, incluindo rádio, televisão, impresso, online, assessoria. Atualmente ocupa os cargos de ouvidor-geral e encarregado de dados pessoais do município de Londrina, sendo representante em instâncias nacionais e coordenador da Câmara Técnica de aplicação da LGPD em ouvidorias públicas pelo Brasil. Desde agosto de 2023, também representa Londrina no Fórum de Proteção de Dados Pessoais nos municípios. Eu me lembro que da última vez que você veio para cá, você tinha realmente essa possibilidade, Alexandre, de ganhar o Brasil no bom sentido, ir fora dos limites de Londrina com a sua experiência nessa área. Bom dia, bom ter você aqui também, viu? Bom dia, Marcão, bom dia, amigos que estão nos acompanhando nesse podcast. Realmente, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso nesse aspecto, colocando Londrina na rota que ela merece, que ela já teve e que ela precisa manter a sua posição. Né? Nós tivemos um histórico negro lá atrás, tanto na Câmara quanto na administração municipal como um todo. E se você for verificar, alguns anos que nós não temos mais nada nesse sentido, nenhuma notícia negativa nesse aspecto. Então isso mostra que Londrina está no caminho certo. Por Londrina estar no caminho certo, chama a atenção de quem está lá fora. Chama para a Controladoria, chama para a Ouvidoria, chama para o Conselho de Transparência Pública, que é um dos primeiros do Brasil, e se não for o único do Brasil. É mesmo? É. Sim, tem um papel muito forte. E uma coisa que temos que salientar, Marcão, quando fala de corrupção, se liga à administração pública como um todo. Mas ela não está na administração pública, ela está no nosso dia a dia. Não é na tua sonegação de impostos. A partir do momento que eu tenho uma marca famosa, mas eu vou comprar aquela cópia feita
Não tem registro de emprego, não tem contratação, não tem geração de imposto. Eu compro aquela falsificação. Eu estou sonegando imposto. Ah, mas é mais barato. Sim, tudo bem. Mas não deixa de ser uma corrupção. Mas eu estou agindo de uma forma que não é legal. Eu estou favorecendo. É um ato tão simples, Um mas ato existe simples. ilegalidade nisso. Então existe, dentro da administração como um todo, a gente ouve falar muito, cobram, etc., mas também está no nosso dia a dia. Está naquela questão de, eu vou fazer uma consulta médica, mas se eu não declarar o imposto, eu pago menos. Mas peraí, é legal isso? É uma coisa que a gente tem que analisar, porque muitas vezes a gente bate no peito, não, eu sou íntegro, eu combato a corrupção, não sei o quê, mas eu prefiro os outros lados que também acabam prejudicando o andamento de uma administração, acabam prejudicando o andamento de uma prefeitura, de uma cidade, de um estado, até mesmo do país. Então é importante a gente salientar isso, que isso está empremiado. É uma questão cultural. A questão cultural, para você quebrar, não é fácil. Ela demanda anos e anos e anos. Hoje, controladoria dentro da prefeitura é um trabalho que ela veio fazendo ao longo dos tempos. A ouvidoria, um trabalho que nós estamos fazendo ao longo dos tempos. O Conselho de Transparência, ele nasceu, não tem mais retorno. Ele não tem mais retorno. Então, essas entidades, que eu posso dizer, são entidades, né? Essas entidades, elas não existiam. Isso foi o quê? Isso foi uma percepção da administração, isso foi uma percepção da imprensa, foi uma percepção dos servidores. Como é que surge o Conselho Municipal de Transparência? E já que ele é tão raro assim, ele vem logo após a controladoria, ou quem que instiga tudo isso? Exemplo, não tinha nada disso na cidade, ou não existe isso nas cidades. Quem é que fala assim, pessoal, está na hora da gente dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui? Isso é aceito, às vezes, pela administração, ou isso é colocado meio à força dentro? Não, ele é aceito, porém, são leis que são implantadas e que obrigam a você incrementar essas ferramentas cada vez mais. Porém, o maior fiscal que nós temos não é controladoria, não é ouvidoria, é a sociedade. A sociedade civil organizada é o maior fiscal do poder público. Ela tem voz e vez, tem poder, tem leis que empoderam ela a participar ativamente. O Conselho tem esse papel através da sociedade civil organizada. Entendi. A sociedade civil organizada se reuniu e... Quando a gente fala sociedade civil organizada, que é uma palavra chique, significa o povo. É o povão. O povo de Todos forma nós. sistematicamente organizada, né? É isso, né? Eu creio que o controle interno ele vem antes dos conselhos, né? Ele vem junto da Constituição, ele já definiu o que seria o controle interno. Mas os conselhos, eles vão sendo criados pelas necessidades mesmo, né? Que vão se impondo, assim, as boas práticas vão levando a isso e esses conselhos vão se constituindo para que seja uma forma de representar o povo e para que eles tenham um foco enviesado em determinadas matérias. No caso, o Conselho da Transparência, né, nos ajuda, acompanha a questão das prestações de contas, dos nossos valores recebidos e gastos. Então, são organismos bem importantes, né, Vera? Sim, o Conselho da Transparência, até onde a gente tem conhecimento, né, Alexandre, é o primeiro, né, do Brasil que a gente não tem outra experiência. E esse conselho, como você tinha dito, do Fábio Cavazotti, ele que trouxe essa ideia de criar esse conselho, fez toda uma mobilização das entidades sociais, não é? E conseguiu formatar e implementar esse conselho de 2011, né? Começou a funcionar em 2012. Ele foi o primeiro presidente do conselho, eu fui a segunda, e depois houve outras gestões, e agora nós estamos retornando em 2023 até 2027, não é? A gente gostaria muito de colocar novamente essa discussão da transparência e controle social no município de Londrina, não é? Porque até 4 anos atrás, esses últimos 4 anos, ficou um pouco arrefecido, mas
a nossa vontade de fazer um trabalho integrado, controladoria do município, ouvidoria, conselho, observatório. Acho que são entidades, órgãos que podemos restabelecer a importância de uma cidade transparente, capaz de controlar, não é, aquilo que é do direito do cidadão, não é, e fazer com que as coisas sejam cada vez mais transparentes e a população tenha o maior número de informação. Você estava falando da corrupção, e a Alexandre lembrou bem, quando a gente pensa em corrupção, a gente está pensando naquelas discussões no Senado, no Ministério, e ele falou muito bem, nós praticamos corrupção no dia a dia, sem muitas vezes, por um problema cultural, as pessoas não percebem. Cultural. Por exemplo, vou falar uma questão que muita gente naturaliza. Por exemplo, ocupar vaga do idoso, ocupar vaga do cadeirante, ocupar espaço que não é dedicado para todo cidadão. Está especificado, é para o cadeirante, é para o idoso. E muita gente fala, 2 minutos, só vou pagar uma conta e já saio. Não é assim? Isso é um ato simples, mas também não deixa. Você está corrompendo aquele processo, né? Perfeito. Você está corrompendo uma norma, uma regra, né, que aparentemente é inofensivo, né? É inofensiva, não tem nenhum prejuízo ali, prejuízo, né? Não é? Mas isso vai se tornando uma cultura, e eu vou repetindo isso, e o pior de tudo isso é a naturalização. A gente vai naturalizando, não é? Não pagar imposto, comprar uma coisa falsificada porque é mais barata. Tudo isso a gente vai incorporando como uma coisa tão normal e vira corrupção. Exato. Então, estou dando esse exemplo porque a população vai sentir muito claramente o que é corromper as normas, as regras, a integridade, não é? Isso é importante a gente ter, claro que a gente faz isso no dia a dia mesmo. E só uma observação, Marcão. A professora Vera falou agora a palavra integridade, você falou no começo, e você falou uma palavra que está meio em desuso. Pelo contrário, hoje, quando você fala do controle interno, uma das ações que o controle interno, de uma forma geral, seja Londrina, sejam outros municípios, Estado, União, tem utilizado e trabalhado, é a política de integridade. Governança de integridade, compliance. E hoje isso está ganhando. Então, tem um mecanismo de controle interno que não está presente aqui, que é a corregedoria. É o terceiro braço dentro desse trabalho, desse tripé que a integridade, a transparência, o controle interno municipal tem, que é a corregedoria. Porém, a corregedoria ela vai agir em cima dos atos do servidor. Né? Mas é um órgão muito importante e eficaz nesse trabalho. E a gente tem uma ação muito conjunta, cada um dentro do seu quadrado. Porém, a minha ação ali de ouvidoria tem muito com a controladoria. Eu tô trocando figurinha com a Bia, conversando com ela, com a equipe dela, né? Tem a diretoria de transparência, integridade, com quem a gente mantém um contato muito forte. Então a gente troca figurinha, eu troco muita figurinha com o corregedor. Por quê? Porque o nosso trabalho não é só, tipo, a ouvidoria, só recebe e acabou. Não. Senão a situação morre com você, né? Sim. E outra coisa, não adianta você ter também a sociedade tendo voz e vez se você não tem quem represente ele dentro da administração. Então o controle interno é quem vai fazer as vezes do cidadão dentro do poder público. Por isso que a participação da sociedade nesse processo é extremamente importante. Fundamental. Sim, fundamental. Nós estávamos comentando que nós tínhamos os 4 poderes antigamente, né? Legislativo, executivo, judiciário e a imprensa, não é? Cada vez mais, e eu citei isso para vocês um pouquinho antes,
que eu me lembro de ter revistas em que a gente lia a revista toda segunda-feira, chegava uma revista em casa, né? Eu abria a revista, assim, olhava, assim, falei, meu Deus do céu, olha só o que está acontecendo em Brasília, ou no mundo. E aquela revista eram jornalistas investigativos que levantavam a questão. Então, não eram detetives, eram jornalistas investigativos, né? Então, eu penso que todos nós temos que ser esses investigadores, e aí vocês têm os ouvidos no bom processo, né, no bom sentido, para vocês darem continuidade. A reunião de vocês todos, mais a controladoria, fazem parte desse processo de fiscalização. No fundo é isso, é um processo de fiscalização em tudo aquilo que é feito. E não tem barreira para vocês dentro da prefeitura? Tem? Não tem, né? Vocês podem, no bom sentido, observar todas as compras, todas as vendas. Com certeza. Todo o uso de dinheiro público. Dentro do controle interno, Marcão, nós temos alguns pilares. Um deles é a auditoria interna. O controle interno ele começou muito com a questão da auditoria de apuração. A auditoria ela tem uma forma de agir muito livre, autônoma. A auditoria ela é autônoma. Então, identifica-se projetos, processos, e o trabalho da auditoria é justamente verificar a conformidade desses processos com a lei, verificar se existem controles internos que são muito bem utilizados para auxiliar a que aquele ato seja feito da melhor maneira e da maneira legal. Existe controle interno? Ele funciona? Precisa ser melhor adaptado? A partir disso, nós podemos orientar, sugestionar novas coisas. E se, a partir dessas auditorias que são autônomas, identificarmos algum ato ou alguma vulnerabilidade que leve a ato de corrupção, são encaminhados para os órgãos que têm o poder de fato, apurar e investigar isso. Se for a respeito de servidor, corregedoria, ou algum outro ato que não seja a respeito de servidor, órgãos de controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, de fato, nós não temos limites de ação. Nós temos um plano anual de auditoria, levamos em conta algumas sistemáticas para definição, nós temos uma regulamentação que nos orienta, e, a partir disso, anualmente, nós vamos fazendo essas verificações. Dentro da prefeitura, a gente está falando sobre prefeitura, mas não é só dentro da prefeitura. Quando a gente vem lá no Paço Municipal, você vê aquele prédio e fala, meu Deus, aqui está a prefeitura. Não, a prefeitura é uma cidade como um todo. Claro. Né? Sim. São 10 mil servidores, serviços, né? Todos os serviços têm que ser controlados, né? Todos, Com certeza, né? Vou falar uma coisa super simples. Um caminhão da prefeitura, em vez de estar carregando o produto da prefeitura, está carregando a mudança de alguém. Eu já vi isso. Uma mudança de alguém. E o que eu faço? Olha, aquele falou, meu Deus, será que aquele mas era no final de semana, então ali provavelmente ali tenha um ato ilícito, é isso, né? Independentemente se é durante a semana ou final de semana. Não interessa, É um ato né? ilícito, obviamente, né? Eu dei um exemplo muito Mas banal. esse exemplo que você deu, que é banal... Banal não, nós corriqueiro. nós tivemos um fato histórico há mais de 30 anos, isso aí, em que um carro da ACESF foi flagrado pela imprensa levando o presidente da ACESF, à época, a família, indo para a praia, passear. Eu lembro disso, Tá vendo? tem É uma muitos situação anos. corriqueira. É uma situação normal. Isso é um ato o quê? De corrupção, é uma falha administrativa. Isso cai para quem? Tudo isso. Cai para Então, quem? essa que é a importância da população. Quando Alguém viu? o Alexandre fala, a população ela tem uma importância fundamental nessas ações. Alguém identificou? O que o município faz? Ele abriu um local, no caso a ouvidoria, muito bem estruturado e organizado para receber essas denúncias, mas não só receber, tratar. Porque isso foi há 30 anos atrás, foi isso, né, Alexandre? Isso. Não, talvez não tinha os canais que Eram hoje estão outras legislações, disponíveis. não existiam esses canais. Hoje Então, não. 30 anos atrás, a imprensa deve ter feito a primeira verificação, tirou uma fotografia, deve ter sido um estardalhaço, eu lembro mais ou menos sobre isso. Então tá bom. Aí, quando isso caía na prefeitura, não tinha uma agilidade maior. Se acontece isso hoje, cai onde? Cai na ouvidoria. Cai na ouvidoria. Então, o Alexandre, alguma denúncia cai para o Alexandre, ele vai com a equipe dele lá, dona Edith, fala, opa, caminhão, não sei o quê, deixa eu ver a placa do caminhão. Caminhão, placa tal, horário tal. E aí, Alexandre, você já tem mecanismo para descobrir. E Aonde- isso tem caído direto conosco. Você falou do carro, viatura tal. Não chega nesse nível. Mas às vezes passou pelo sinal vermelho, distratou algum outro motorista. Opa, você tem a placa do carro, você tem o número do carro? Nós encaminhamos para a gestão pública, para a DGBM, né, que é a Diretoria de Gestão de Bens Municipais. Se for o carro ali, já Aí tem- ela levanta pela placa, verifica o horário, verifica quem foi o motorista, e aí, dependendo do tipo de gravidade, nós já
já encaminhando para o setor responsável tomar providência. Então, primeiro vai para a ouvidoria. Então, Entra essa palavra pela tem tudo a ver. ouvidoria. Ouvidão, é um ouvidão mesmo. Ele vai É um lá ouvidão. e ele ouve mesmo. E ele faz. Essa é a importância dos órgãos públicos estarem muito bem ligados, assim. Então, a depender da natureza da denúncia, ele é encaminhado para o órgão que tem aquela finalidade, ou controle interno, ou gestão pública, enfim, onde ele identificar que que a natureza surgiu. Vai separando. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso primeiro intervalo comercial e o nosso bate-papo aqui é a respeito de mecanismos de combate à corrupção, com a professora Vera, com a Beatriz e com o Alexandre. E esse bate-papo nosso tem a ver com o seguinte, são perguntas muito simples para vocês, são perguntas muito óbvias às vezes, mas isso é muito importante, porque tomara, e eu tenho certeza absoluta que a audiência que a 91,7 a Paiquerê tem, nós teremos muito mais pessoas que vão fazer parte dessas pessoas preocupadas em passar para a ouvidoria, depois eu quero pegar telefone certinho, como é que a gente faz tudo isso? Não é nem uma denúncia, é uma insatisfação, não é verdade? Aquele que é íntegro, no sentido de, cara, gosto da minha cidade, quero que isso dê certo, né? Cada vez mais. Tomara que a gente consiga sair daqui com mais pessoas entendendo o que são essas ferramentas. Não sai daí, a gente já volta aqui pela 91,7. Ok. Agora, Marcão, uma coisa que é interessante. Hoje, cidadão tem voz e vez, porque tem uma lei, a 13.460, de 2017, ela estabelece a questão dos direitos dos usuários de serviços públicos. E ela empodera o cidadão. Ela cria os mecanismos. Você tem que ter a ouvidoria ou um canal de comunicação, né, a forma como você deve participar. Obrigada, João. E, principalmente, ela chama o cidadão a participar ativamente do poder público, a se manifestar, a ter voz e vez. E aí eu vou falar aqui, fazer até uma certa mágoa no bom sentido com a Paiquerê, porque o cidadão, ele não procura a ouvidoria, mas ele procura a Paiquerê. Entendi. Lógico que dependendo do assunto, o JB joga para mim, já, né, tabela comigo, mas muito do que o cidadão leva para a imprensa, leva para a rádio, ele poderia já estar se manifestando diretamente com a sociedade, com a administração. Né? Mas é aquilo que eu falei. É uma mágoa boa que vocês dizem. É uma mágoa boa. Mas é aquilo que eu falei. É a questão cultural. É. As pessoas têm o costume de terceirizar. Então, eu, cidadão comum, por que eu vou colocar a cara para bater, participar do conselho, sendo que no conselho tem gente que vai me representar? Tem alguns ditados assim, né? Se o bom não vai fazer, o ruim ocupa o lugar, né? Com certeza. Então, mas é o que acontece. Então, eu terceirizo. Então, eu tenho lá a professora Vera representando a UEL, que ela está lá como... a vaga dela é da UEL, mas ela está ocupando o lugar indicado pela reitora, né? Pela reitoria. Tem outros que estão lá indicados por alguém, mas a vaga é de alguém. Só que tem vagas ali
que é para você, cidadão comum. Entendi. Existe então dentro do conselho vagas entidades, né? Então ali deve ter, vou dar um chute, né? Então ali tem o El, tem Sebrae, tem a CIO, tem Codel, tem entidades. Nós temos a Receita Federal, nós temos o Observatório, nós temos 6 vagas para conselhos de políticas públicas. É o único conselho que tem 6 vagas para políticas públicas, ou seja, Conselho do Idoso, Conselho da Criança, Educação. Conselho da Mulher, Conselho Da juventude. da Juventude. Da educação, Não é? tem Conselho da Alimentação. São conselhos que têm uma vaga, não é? Dentro do Conselho da Transparência. É o único conselho que tem tantas vagas dentro dos Conselhos de Políticas Públicas. E Quantos segundos? 20? essa nossa gestão é a primeira vez, Marcão, que nós vamos preencher todas as vagas dos 6 Vamos falar sobre isso. conselhos. Vamos falar sobre isso. Ó, 5, 4, 3, 2. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta agora pela 91,7. Nós estamos batendo papo aqui no canal do YouTube. Bastidores, né? Eu um pouco mais curioso, perguntando como é que essas coisas acontecem, né? Como que tem tantos mecanismos assim, de combate? O que é um mecanismo? São essas entidades, não é verdade? Controladora Geral do Município já é um cargo, ponto. Você foi nomeado, você está lá, você estudou para isso, você pesquisou para isso e você está lá. Aí, o que acontece? O Alexandre também tem um cargo público, não é? Está nesse processo dentro da prefeitura, cada vez mais se especializando, tanto é que eu sei, a LGPD fez com que você saísse de Londrina para poder dar dicas em outras cidades, dizendo, gente, olha o que está acontecendo em Londrina. Em Londrina, pessoal, isso aqui não é defesa da administração pública. Tem muita gente que fala, não, mas você está fazendo propaganda da prefeitura. Não, não é isso. Me chamou a atenção quando o Alexandre comentou comigo, Marcão, existe em Londrina um conselho municipal de transparência, que a gente se une com a controladoria, com o combate à corrupção, com mais a prefeitura, e a gente quer que tudo isso seja cada vez mais transparente para que a população saiba, não é? Então, o conselho, a Vera assumindo agora, Vera, você tem o papel preponderante de fazer com que, além de entidades, e aí eu fiquei sabendo agora que tem lugares também para a população. Então, lá dentro desse conselho, tem lá o lugar para a UEL. O UEL indica alguém, indicou você. Exemplo, né? Codel indica alguém, tal pessoa. Unifil indica alguém da Unifil. Alguém do Sebrae, alguém do Sebrae. Ok. Alguém da sociedade rural, Então, é um conselho, a própria palavra diz, municipal de transparência. Mas tem também convite para as pessoas da população. Se eu quiser, como jornalista, participar, eu falo, pessoal, eu quero participar, tal. Então, existe essa possibilidade. E quando é que acontece isso? São reuniões o quê? Constantes? Me explica um pouco mais como acontece. Na realidade, nós fazemos, a cada 2 anos, não é? A Conferência Municipal da Transparência e Controle Social. Nesse momento, as entidades, os segmentos da sociedade civil se inscrevem para participar da conferência, que já aconteceu em outubro, não é? Em novembro, e as pessoas se candidatam. Nós abrimos um edital, enquanto conselho, para que essas instituições possam concorrer a essas vagas. Então, tem uma série de documentos que precisam ser preparados, buscados. Aparece bastante gente interessada? Infelizmente, não. Esse é o grande problema. Infelizmente, não. Nós temos, estava dizendo, a nossa a gestão 23, 27, vai ser a primeira vez que nós vamos preencher as 6 vagas dos Conselhos de Políticas Públicas, que até então tinha um representante, 2, e a vacância é o que mais existe. Hoje o Observatório voltou, ficou 4, 6 anos sem participar, voltou nessa nossa gestão, a Receita Federal está voltando, nós vamos preencher as 6 vagas, não é? Tem representação da linha da saúde,
Então, Infância e juventude. juventude, não é? Turismo, agora tem esporte, mulher, criança. Então, são segmentos que representam esta área da criança, da mulher, que trazem demandas necessárias para tornar cada vez mais transparente as políticas públicas que esse conselho defende. Então, um dos grandes desafios nossos, Marcão, é motivar, sensibilizar, esclarecer, fazer com que a população volte a participar. O grande problema do nosso conselho é a falta de participação da sociedade nos nossos conselhos. Se permite, Isso, professora, pois não. desculpa interromper, Não, mas imagina. é uma questão que a gente comentava aqui nos bastidores. É a terceirização das ações. Eu quero que faça tal coisa. Ah, mas se tem alguém que vai fazer por mim, por que eu vou lá colocar a cara para bater? Por que eu vou lá gastar 1 hora, 2 horas numa reunião, sendo que eu posso ficar em casa aqui tomando minha cervejinha, mas eu quero o resultado. Mas eu não participo. Os conselhos de políticas públicas, de uma forma geral, servem para isso. E o Conselho de Transparência tem esse diferencial. Ah, mas não tem vaga para o segmento que eu quero participar. Mas você pode ir lá participar. Você não vai ter direito a voto. Mas Transmitido. Mas você tem direito a participar, você tem direito a opinar, você tem direito a emitir o seu parecer sobre determinado assunto. Então a sociedade pode participar sim. Então, só interrompendo, professora, que eu acho que esse é o convite que a gente faz para a sociedade. Participe, acompanhe. Exato, Com exato. certeza. O nosso papel de comunicação é exatamente esse. Eu estou aqui observando pelo celular algumas coisas que eu estou vendo sobre corrupção. É assim, está cada vez mais esclarecido. Está cada vez mais transparente para a gente ter uma noção do que é. Eu perguntei aqui, né? Os tipos de corrupção, tem mais de 18 tipos de corrupção em classificação. Em classificação. Por isso, professora, que é no nosso dia a dia. São atos corriqueiros que você está corrompendo alguma lei. E aí, normalmente a gente sempre está imaginando assim, nós estamos falando sobre a prefeitura como um todo, que é um dinheiro público. Mas existe dinheiro público em várias outras situações. Com certeza. Não é? Eu queria colocar um ponto no que a Vera falou, quando ela fala assim, as cadeiras dos conselhos foram preenchidas dentro do Conselho da Transparência. Às vezes o ouvinte vai falar assim, mas o que tem a ver? Eu não estou entendendo. Por que tem que ter o Conselho da Saúde no Conselho da Transparência? Mas é o que a gente conversou lá no começo. O Conselho da Transparência, ele representa uma coisa muito importante, que é a fiscalização das contas públicas. Como o Marcão falou, tá tudo transparente. Hoje você tem acesso a toda a informação do município. Se não tiver lá, nós vamos ser cobrados pelos órgãos de controle externo. Então, nós temos, por força de lei, a necessidade de publicar. A integração desses conselhos em um conselho de transparência ele é muito importante, porque cada um vai olhar com seu enfoque. Deixa eu ver onde foi gasto o dinheiro da criança e do adolescente, do fundo da criança e do adolescente. Por exemplo, o pessoal do esporte, tá aí, tem muita gente que às vezes vem aqui e fala comigo, mas às vezes a gente não consegue ver como é que nós estamos sendo ou não ajudados, auxiliados, não é? Com o esporte, a parte financeira do esporte, é necessário fazer arrecadação, enfim. Está aí uma boa oportunidade Com de certeza. você controlar da onde vem o dinheiro, porque de repente que você não foi... Você entende que não foi atingido Não foi com atingido, aquele gasto, exato. mas eventualmente você até foi. E o importante disso, e por isso que nós fazemos convite para a população participar, é a força, porque a partir da união desses diversos enfoques, traz uma força para a administração. A administração vai ser mais cobrada, e isso é importante para nós, Marcão. Eu sou servidora pública faz quase 11 anos, e eu acho muito importante a participação dos conselhos sociais. É uma segurança para nós, servidores públicos. Traz segurança para a administração, uma terceira vista. Nós fazemos nosso ato, nós estamos olhando, a administração como todo está cuidando disso. Vocês são bem técnicos, né? Nós somos muito técnicos. Muito técnicos, né? Eventualmente, nós estamos dentro de um quadradinho. A gente não consegue sair daquilo por estar tão tomado pela rotina. Então, é muito importante a população fazer parte disso, os conselhos sistematicamente organizados para poder nos ajudar nessa parte. Bom sentido, quanto mais amadores, população, chegar a ter esse processo, mais leva descobertas de uma grande cidade. Com É certeza. verdade. Então, Também tem outra coisa, né? O poder público não tem olhos para
tudo. Tudo, né? Para tudo. Nós não temos Não é? condição. E é a sociedade que vai fazer esse papel, né, de olhar o que está acontecendo no seu município para dar os indicativos, seja para a ouvidoria, para a controladoria, para o Conselho da Transparência, para o observatório, dizer, olha, está acontecendo tal coisa. Aí é obrigação do poder público correr atrás para averiguar, investigar e trazer uma resposta concreta para dar uma satisfação para a sociedade. Agora, quando você falou da participação, você achou estranho essa ausência de participação? Novamente entra na questão que o Alexandre levantou. É uma questão cultural. Tudo acaba em pizza. Por que é que eu vou ter que me esforçar para ir participar de uma reunião do conselho ou vou ter que ficar denunciando? Então, nós precisamos, o grande desafio não é só do Conselho da Transparência, mas da sociedade como um todo, do poder público constituído, dos órgãos em termo estadual, federal, é romper com essa cultura de que tudo acaba em pizza. Isso, o Alexandre tem muita preocupação. Recebeu uma denúncia, recebeu um questionamento, a equipe dele, que agora estou vivendo mais em função de que a Alexandra é a nossa secretária-geral do Conselho, então, eu vejo a mobilização da equipe do Alexandre querendo dar respostas, dar uma satisfação sobre algo que a comunidade trouxe. Então, romper com essa cultura de que tudo acaba em pizza não depende só do poder público, não. Depende, com certeza, de uma ação da sociedade, mudança de cultura. Não é? Então, eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar, como a Bia trouxe. E a participação da sociedade, Marcão, só para finalizar isso aí, é fundamental. A Bia falou, você quer informação? Está lá no portal da transparência. Mas o que não está no portal da transparência, o órgão vai ter que correr atrás e produzir. E isso acontece muito. Então ele procura lá na transparência, não achou, ele entra com pedido de acesso via ouvidoria. Nós provocamos o órgão a responder. É demorado esse processo? Não, existem prazos legais ali estabelecidos já em lei. 30 dias, 15 30 dias, não, 30 dias é o prazo máximo. A lei de acesso à informação, Lei de acesso à informação. determina Por lei. todas as... É por lei. Por lei. E a gente é muito rígido nesse aspecto, Por lei. que é um dos critérios da transparência. Aí, quando o órgão demanda resposta para nós que não está no portal da transparência, nós já fazemos a provocação para que coloque isso, disponibilize no portal da transparência. No entanto, imagina, são 32 órgãos distintos dentro da administração municipal. 32. 32. Imagina a equipe da Bia tendo que verificar o portal da transparência de 32 pastas, isso constantemente, para saber o que tem e o que não tem. Humanamente impossível. Se o órgão não cuidar dessa sua parte, não é a controladoria que vai conseguir. A controladoria tem o poder de instar para que cumpra. Isso é combate à corrupção, isso é transparência, isso é ação de integridade. A ouvidoria, ela faz a provocação. Para provocação. Qual que é a garantia que a sociedade tem que esses casos denunciados serão levados adiante? Como é que a gente acompanha? Olha, você recebe protocolo, há resposta, há um acompanhamento, vai ser emitido. Se encaminhamos um processo já há um tempo para a controladoria, chegou a denúncia seguinte: servidores de uma determinada escola municipal, servidores terceirizados da limpeza, saem todos os dias, todas as segundas, com sacos pretos levando merenda escolar para embora. Opa! Chegou para nós, encaminhamos para a controladoria olhou e falou, isso aqui é sério. Aí sai de você, Alexandre, e já vai para E a Beatriz. a controladoria fez uma auditoria em loco, e o cidadão que fez a denúncia, e esse cidadão ele morava ali no entorno, ele via, ele recebeu a resposta. Olha, estivemos em loco, não tem merenda faltando, essa característica que você viu não é legal, não aconteceu o desvio de merenda. O que era dentro do saco preto?
Não sabemos o que era, Mas mas comida não era. não era comida, não era produtos, não era o furto da escola. Entendi. Mas foi averiguado. Naquele momento não se identificou nenhum indício disso, né? E às vezes a gente passa muito para esse lado do acesso à informação e parece que a gente está desviando um pouco do foco, mas nós não estamos. O acesso à informação, ele é uma das ferramentas primordiais para o combate à corrupção. E um ponto que eu acho bem interessante falar para a população é que hoje a lei de acesso à informação, ela fala assim, você pode pedir a informação que você quiser, você não precisa falar o porquê daquilo. Isso é uma coisa que, às vezes, até internamente na administração, tem gente que fala assim, mas por que ele quer saber disso? Não é porque ele quer saber disso. Essa informação, ela é pública? Porque tem informação que também não é pública, Marcão. Entendi. A lei fala, os regulamentos vão falar, essa informação ela não é pública. Ela está selecionada, ela é sigilosa, ela foi definida como sigilosa? Não. Então, ela é pública, você tem que passar para o cidadão. Nem dá satisfação. Independente dos porquês, o que ele vai usar aquela informação, ele tem o direito do acesso à informação. Então, qual ferramenta mais forte do que essa de combate à corrupção, entendeu? Então é interessante. Eu achei bem interessante. Eu quero voltar só, antes do nosso próximo intervalo comercial, para você que às vezes a gente está batendo papo e você fala, cara, mas eu tenho um espetáculo de teatro, eu sou um atleta, eu não sei, eu queria um patrocínio da prefeitura, tem algumas leis na cidade, tem um Promic, tem uma lei Rouanet, enfim, tem as leis de benefício, eu não sei por que eu não sou beneficiado, o que está acontecendo com o dinheiro público. Gente, nós estamos conversando sobre isso, a transparência desse dinheiro, e ela está exatamente à disposição da população. Está à disposição para a gente saber para onde está indo todo esse dinheiro, né? Se você tiver suas dúvidas, tem a ouvidoria, daqui a pouquinho a gente vai dar o telefone da ouvidoria e o contato da ouvidoria. Que sai da ouvidoria, vai, né, para a Beatriz, e a Beatriz, lá na controladora geral do município, sabe quais são os órgãos competentes para a gente poder levantar todas essas questões. E aí tem um conselho também, né, que fica paralelo a tudo isso, observando tudo aquilo que vocês estão fazendo. Sensacional, muito bem. Estou aprendendo um pouco mais a cada momento nesse nosso programa. Estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial. Nosso bate-papo hoje é sobre mecanismos de combate à corrupção como um todo e dicas também muito preciosas dadas pelo Alexandre, pela Beatriz Teixeira e pela Vera, professora. Como que é a apelido dela? É Prof. Vera? Prof. Vera. Prof. Vera. Querida Prof. Prof. Vera. Vera. Sugihiro, presidente do Conselho Municipal de Transparência de Londrina. Não sai daí, continua aqui na 91,7. A gente vai para o nosso canal do YouTube e você continua acompanhando os bastidores pelo YouTube. Não sai daí, 91,7 volta com mecanismos de combate à corrupção. Pode falar. Não, eu só queria ressaltar que tanto a ouvidoria quanto a controladoria e o Conselho da Transparência, nós estamos com uma ação inédita para dizer, assim, pela primeira vez, a ouvidoria, a controladoria, o observatório e o Conselho da Transparência, a gente vem trabalhando de uma forma integrada. Até então, a controladoria era vista como uma coisa que não controla. A ouvidoria é surda,
Então, e o conselho era espaço. É surda. E o conselho da transparência era utilizado como outro espaço de interesses. E não, nessa gestão, nós estamos articulando, tanto é que o Alexandre me chamou, né? Então, eu acho que isso dá o quê? Dá um tom diferente. Com certeza. Dá um tom diferente. Ou seja, nós estamos superando aquela perspectiva de combate à corrupção. Tudo é corrupção, tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser fiscalizado. O que nós estamos trabalhando é assim, Marcão. Vamos investir na prevenção. Planejamento, né, Vera? No planejamento. Acho que isso é um assunto muito importante. 10 segundos? Vamos falar sobre prevenção. A mitigação que a Bia falou lá atrás. O que é mitigar? É evitar. 4, Com 3. certeza. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o assunto mecanismos de combate à corrupção. Falamos sobre a Lei 13.460. Né? Eu gostaria que você salientasse, Alexandre, mais uma vez. A Lei 13.460. Quais são os direitos e deveres? Essa lei ela foi instituída empoderando o cidadão na sua participação social, na sua participação política, na sua participação dentro da administração. Ela criou mecanismos em que ela cria obrigações para o poder público. Obrigação de responder, de atender, de oferecer uma carta de serviço. O que é a carta de serviço ao cidadão? É um menu de serviços que são ofertados por todas as diferentes pastas da administração municipal diretamente ao cidadão. Como ele deve proceder, onde ele deve recorrer, né? Quais os meios, o atendimento é telefônico, é WhatsApp, é eletrônico, é presencial, horário de atendimento, tem atendimento prioritário, a carta de serviço traz tudo isso. Então ela traz essa questão da obrigação da carta de serviço, ela traz a questão da obrigação do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, em todas as suas instâncias, de ter um canal de atendimento ao cidadão, preferencialmente por ouvidorias. Mas onde não tem condição de ter uma ouvidoria, que tenha um serviço de atendimento ao cidadão, um SAC. Então ela traz essas obrigações e, principalmente, ela traz a questão do direito do cidadão se manifestar, seja com reclamação, seja com sugestão, seja com elogio, porque a sugestão e o elogio, o cidadão acha que a ouvidoria é só reclamação ou denúncia, ou pedido de acesso. Não, ele pode sugerir, ele pode elogiar o atendimento, ele pode elogiar o servidor. E nós, graças a Deus, temos recebidos e temos encaminhados elogios. Isso aí é reconhecimento de todo um trabalho que é feito em prol da sociedade. Então essa lei ela traz esses mecanismos. E ela traz somente 4 obrigações básicas para o cidadão. A tratar com urbanidade e respeito, que aí o cidadão acha que ele tem o direito de gritar, não, ele tem que tratar com urbanidade e respeito. Ele tem a questão da obrigação de atender os requisitos apresentados pelo poder público. Não, eu quero ser atendido, não, mas tem uma norma aqui, tem uma lei, não, mas eu quero passar à frente. Não. Você tem que respeitar o que está dizendo a legislação, o que está dizendo o fluxo desse serviço que você está procurando. Né? Ele tem essa questão das obrigações, somente 4. Mas são 30 e poucos artigos. O restante é tudo obrigação do poder público. Exato. Então, uma lei que dá o benefício e dá a abertura para que nós todos possamos entender um pouco mais de uma cidade. Professora, bem mais do que combater é precaver, não é? Com então, certeza. nessa próxima legislação, no bom sentido, né, quais são as propostas a serem desenvolvidas? O que você está pensando em montar dentro desse processo todo? Primeiro, que reunir tanta gente querendo participar já é um sucesso. Significa que nós estamos no caminho certo da transparência, do controle, e para que todos nós passamos a ser os ouvidores da cidade, no bom sentido, Perfeito. para poder descarregar no órgão público. Precaução. Vamos investir na capacitação tanto dos conselheiros de diferentes políticas públicas, mas principalmente do próprio cidadão, da importância de você
receber informação, né? Entender que a comunicação, enquanto uma política pública, é direito do cidadão ser informado. Nós queremos fazer esse trabalho integrado, que a gente já começou, e aqui é a prova, né, dessa integração, ouvidoria, controladoria e conselho. Nós estamos no mesmo espaço discutindo a mesma temática. Isso significa que nós já estamos alinhando todo o nosso trabalho numa perspectiva de prevenção. Nós já superamos, sabe, Marcão, ficar só punindo, só fiscalizando, só indo atrás de ações investigativas para colocar o dedo no nariz da pessoa e falar, você é corrupto. Eu acho que Londrina já superou, ou pelo menos nós já estamos muito avançados nesse Londrina é bem processo. avaliado no quesito transparência? Primeiro lugar de transparência no Brasil. O Marcelo Bellinati, um dia, quando nós assumimos o Conselho da Transparência, ele disse assim, Londrina vai ser a cidade mais transparente do Brasil. Eu ri, desculpa, eu ri. Não é? Mas não é que ele acabou, o Conselho, a Londrina, acabou sendo realmente a cidade mais transparente. Então, acho que nós já avançamos. Pela criação de toda essa união entre vocês, ouvidoria, não é? Controladoria, tem mais um órgão que é A corregedoria. Corregedoria e também o conselho. Então, a união de vocês, observatório, né? Observatório público. Então, vocês, quanto mais unidos estiverem, melhor. Junto com a imprensa, é interessantíssimo Muito a gente importante. comentar sobre a imprensa. É interessantíssimo. Então, essas prevenções fazem com que Londrina tenha essa distinção. E não é balela, né, professora? Não é, né? Não, de jeito nenhum. Nós temos todo o índice. Ele é doutor no índice da transparência enquanto ouvidor. Mas é uma ação conjunta e que a própria sociedade, embora tenha baixa participação nos conselhos, já percebeu, já conquistou a ideia de que não vale a pena ficar fazendo trabalho de corrupção, não é? Ou só investigação. O que precisa mesmo é fazer com que a coisa pública se torne pública. Eu acho que esse é o grande trabalho que esses órgãos nós vamos poder fazer. A controladoria, a Bia, a gente vem discutindo, ela fez a fala, né, na nossa pré-conferência do Conselho da Transparência esse ano, ela fez toda uma fala sobre o papel da controladoria. O Alexandre fez uma fala sobre ouvidoria. E qual que foi o tom unânime desses órgãos? Vamos investir em ações preventivas, não é? De combate à corrupção. E vamos tirar esse foco que Londrina, corrupção. Eu acho que nós temos que investir na educação, na formação. Boas práticas, né? Boas práticas públicas e boas práticas da própria sociedade. Agora, isso é muito importante. Você citou temas importantes. E como fazer isso acontecer? São cursos, são dispositivos, porque é necessário o seguinte, você pega aí 10 mil servidores públicos, né, dos mais variados. Você tem desde aquele que é um catedrático, um doutor, até uma pessoa que, vamos dizer, que faz um serviço mais simples, numa escola. Todos eles são servidores. Como fazer essas pessoas terem essa percepção? Vai o quê? Aula em EAD, vai cartilha, vai bate-papo, vai reuniões, porque são mecanismos. A ideia a gente tem. Como fazer isso chegar no chão de fábrica no bom sentido? Marcão, isso é uma criação de cultura. Não vai acontecer do dia para a noite. Eu acredito que o município tem lançado mão de diversas ferramentas para a criação desse ecossistema de combate à corrupção. Nós já falamos aqui coisas importantes. A questão do controle social junto dos conselhos está sendo fortalecida. A Prof. Vera falou no comercial uma coisa muito interessante. A administração tem interesse em acompanhar de perto isso. Então, as portas estão abertas. É muito importante. O fortalecimento de uma ouvidoria bem organizada para que essas denúncias possam ser recebidas e tratadas. Mas não só isso. Administrativamente, o município tem trabalhado com uma questão que eu acho bem importante a gente falar aqui, que é a questão da governança pública. Perfeito. A governança, ela é
material muito importante para o combate à corrupção, porque ela fala basicamente de planejamento das ações. Quando você tem uma coisa bem planejada, sistematizada, você consegue controlar esses atos. Então, a Secretaria de Governo lidera essa parte de governança muito bem. O Dr. João Luiz, nosso procurador-geral e hoje secretário de Governo, ele vem à frente desse projeto da governança. E um dos pilares da governança, um dos princípios é a integridade, que a gente veio falando. Essa é uma palavra que bateu o dia, né? O É programa inteiro. um dos princípios da governança é literalmente a integridade. E a Controladoria Interna, a Controladoria Geral do Município, tem feito um trabalho, está à frente da normatização dessa questão da integridade. Nós publicamos recentemente um decreto e já nos próximos meses vamos iniciar a construção dos planos de integridade. O que é a integridade? Esse é um termo tão aberto. Integridade é agir de maneira honesta, é agir com boa fé e ética. No serviço público isso não é diferente, mas no serviço público é agir de maneira ética, com boa fé, com foco no interesse público. Então, esses planos de integridade vão ser feitos personalizados para cada uma das secretarias, para que eles possam desenvolver as suas ações dentro desse Uma escopo. leitura simples. Uma leitura simples. Na verdade, assim, quando eu fui apresentar para o pessoal das secretarias, falei, e não pensem em vocês, não existe integridade no município? De maneira nenhuma, existe. Os servidores são muito cuidadosos. O servidor de Londrina, vou falar para você, Marcão, vou puxar a sardinha para o nosso lado, nós somos muito inteligentes, dedicados, então temos a integridade. Mas a boa prática diz que isso tem que estar junto em um documento, vamos dizer, em um material que diga quais os ritos para que aquilo se consagre dentro da administração, criando-se uma cultura. Então, nós estamos trabalhando no escopo desse projeto de integridade, estamos normatizando algumas outras legislações que são muito correlatas, como, por exemplo, a lei anticorrupção. O governo federal soltou essa lei, o município está normatizando, está padronizando os processos que vão derivar dessa lei. Código de ética do servidor, dentro em breve vamos ter. Isso de fácil acesso para todo mundo. Todos, nós vamos publicar em breve, vão ter manuais, vai estar disponível dentro do município, já tem uma página lá, dentro do município de Londrina, que o nome é Integridade. Todas essas legislações derivadas, essas normativas vão estar ali, os planos, as atuações. Em conjunto com a ouvidoria também, nós temos falado da regulamentação da questão do assédio moral dentro da administração, que é uma forma de corrupção. Não deixa de ser, né? Com certeza, com certeza. É uma palavra muito forte no momento. Cara, é verdade mesmo. Beatriz, desculpa te interromper. Não. Quando a gente fala sobre corrupção, eu estava estudando aqui no celular agora, batendo papo com vocês, são mais de 18 tipos de corrupção, entre elas o assédio. Assédio, com certeza. Não é? E hoje, com o dinamismo que a coisa tem, né, com a velocidade da palavra, da comunicação, esse é um assunto muito forte. Então, nós temos que fazer um trabalho em conjunto para normatizar. Então, assim, você veja bem, o trabalho de combate à corrupção, ele passa em muitas vertentes. E a parte do planejamento, a preventividade que a professora falou, ela é muito importante. Ela está estritamente vinculada. Porque se você, na minha opinião, como comunicador, tá bom? Marqueteiro. Normalmente, quando eu vejo órgãos de comunicação da prefeitura, de entidades, eles são muito caretas. Eles são muito assim, pelo amor de Deus, quem fez e quem faz, pelo amor de Deus. É que a gente trabalha em comunicação. Eles têm que ter fontes maiores, mais coloridos, mais atrativos. Por quê? Nós estamos tão enfeitiçados pela internet, a gente tem tanta comunicação bacana no celular, no computador, que a gente está com o colorido, no nosso HDzinho, né, mental, vê tanta comunicação bacana, bem feitinha, colorida, com pequenos vídeos, tal, e que isso nos atrai. Quando a gente cai para dentro de ferramentas, né, ou da controladoria, ou do conselho, ou da ouvidoria da prefeitura, logicamente são sérios, mas não precisavam ser tão caretas, sabe? Tão normaizinhos. Tem que chamar a atenção da população. Imagine que cursos como esse... Eu posso te falar, Marcão. Sabe, devia ter um avatarzinho, sabe? Um avatar para chamar a atenção. É verdade. Nós estamos... um pouco mais leves no bom sentido, porque lei é lei. Já tem que ser cumprido. Mas não precisa ser tão técnico. Nós estamos até iniciando um processo, nós tentamos fazer isso com a Fazenda, infelizmente a pessoa que estava à frente disso aí era uma estagiária e terminou o contrato dela, não houve substituição, não houve renovação do contrato, não pôde tocar adiante, mas a CMTU se comprometeu com isso. A carta de serviço, ela é chata. Entendeu o que eu quero dizer, né? Entendeu, né? É chato, é muito chato. técnica. Mas o Danilo, que é jornalista na CMTU e está à frente de cuidar da carta de serviço, ele esteve conversando conosco. E nós lançamos um desafio para ele.
Por que não criar um passo a passo de como acessar, o que é a carta de serviço, Isso. com Mais videozinho, com, palatável à sociedade. Com certeza. Não, mas- com vídeos, com desenhos, com... Perfeito, Alexandre. Então, perfeito. isso vai acontecer Uma- nos próximos dias. Ah, perfeito, Alexandre. Um avatarzinho. Eu vejo isso em outras prefeituras, porque as pessoas perceberam, porque é normal, vocês são técnicos, pelo amor de Deus, vocês são Com certeza. formados, pós-graduados, mestres, doutores. E aí vocês falam de técnico para técnico, que é o correto, perfeito. Agora, e nós da população? Aí você quer saber de alguma informação, você olha e fala, não, um texto com 4 páginas, sem uma figurinha, eu não vou ver se não quero verdade. ler. Eu não quero ler isso, não. Mas é real isso. Tem que ser um pouco mais palatável no bom sentido, mais simples, certeza. mais humanizado, um avatarzinho. Imagina um avatarzinho falando com Aham. você de cada segmento. Cara, seria sensacional. Não é isso, não é uma dica, é porque como eu trabalho em comunicação, eu percebo que às vezes comunicações hoje extremamente técnicas estão mais humanizadas, né? E que legal. Imaginou ter a ouvidoria, um ouvidão? Não, a ouvidoria é um ouvidão. Comente comigo o que está acontecendo na sua cidade, uma campanha, sabe? Fale comigo se você vê alguma coisa suja, ilegal, né? Fora das normalidades. Fale com a gente que depois vai falar com quem? É super sério a controladoria do Sim, município, né? muito. Humanizar um pouco mais não é o processo, não. É a comunicação. Não é como chegar a essas 10 mil pessoas. Então não adianta você ter um termo técnico sabendo que aquela pessoa que é uma servidora dentro de uma escola, que é simples, fazendo uma limpeza, ela não vai ter acesso àquela informação técnica. E aí, de repente, você vê, não é nem um desvio. Às vezes ela não sabe que aquele saco ela poderia enrolar alguma coisa para levar embora. E, de repente, uma dica para ela, de uma forma mais simples, separada por setores, ficaria muito mais tranquilo. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Mecanismos de combate à corrupção, você percebeu que é um todo numa cidade, não é? Batendo papo com a Prof. Vera, com a Beatriz Teixeira e com o Alexandre Sanches. O Alexandre Sanches, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Só uns minutinhos aqui no nosso canal do YouTube, 91,7, e a gente já volta com vocês com Mecanismos de Combate à Corrupção. Não saia daí. Londrina tem um papel muito preponderante nisso, Tem uma escola, como que é? Escola de Governo de Com Londrina. certeza. Legal. É uma entidade, ela está ligada à Secretaria de Governo, mas ela serve para a formação do servidor. Eu mesmo, as capacitações que eu promovo dentro da prefeitura, tudo em parceria com eles. Eles emitem o certificado que tem validade nacional, reconhecido pelo MEC. Ou seja, é muito sério. E hoje, a escola de governo é uma referência entre as escolas de governo de uma forma geral. O servidor público, ele é avaliado? Ele tem como ser avaliado? Nós Sim, somos periodicamente avaliados. Exemplo, deixa eu falar um negócio para você. Assim, pelo amor de Deus, eu só penso do meu lado de comunicação, né? Claro. O servidor público, ele tem um crachá. Hoje nós não utilizamos, em alguns setores. Normalmente o crachá é virado do outro lado, você não consegue ver nada, a não ser algumas, né? E se tivesse um número? Calma, não precisa me responder, só um pensamento. Porque assim, quando eu chego num lugar assim, e aí às vezes eu vou fazer um evento muito grande, eu preciso de colocar 100 segurança. 100. Todo mundo é de preto. 100 segurança, um show. Red Hot Chili Pepper, Curitiba. 400 servidores nossos trabalhando, com comida e bebida. Sabe o que eu faço? Eu coloco o número. Porque todo mundo tá de camiseta preta e boné preto. Exato. Aí o cara pode fazer um monte de cagada. Sabe o que eu faço? Eu coloco um número gigante nas costas. O cara fala, aquele segurança número 136 passou a mão naquela Usou menina. na bola. O exército. Número, cara. Quero com número. Normal. E posso falar, Marcão? Coloca o número. Isso aqui é obrigatório. Porque, aquela mulher não sei o quê. Não interessa. Porque, quem que é? Uma senhora que não sei o quê, não sabia o nome dela e tal. Não sei. É bobagem isso que eu tô falando pra você. Mas eu já vi em alguns países, os funcionários com número normal. Eu acho muito. Eu acho A também. identificação funcional, ela é uma obrigação do poder público. Agora com o LGPD, e isso está uma discussão, já teve discussão dentro da prefeitura, mas em outros municípios eu tenho visto isso. Mas eu tenho que colocar a matrícula do servidor, e a LGPD não... A matrícula do servidor não é informação pessoal. Exatamente. Ela é uma obrigação. A identificação do servidor é uma obrigação legal para o cidadão. Faz parte da transparência. O João falou a mesma coisa. No exército é número. O meu era 27, 28, cara. E a caca, todo mundo verde? Como? Como você vai Qual que é o identificar? seu? Hã? 25, não interessa. 13.
Aí, ó. 25, tá vendo? 27, 28, não tinha. Podia fazer a caca que fosse. Então vai, 4. Adoro essa contagem agressiva. Último bloco, viu, pessoal? Tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para o nosso último bloco. E quantos assuntos legais a gente teria. Fiquei sabendo agora da escola de governo. Olha que legal, tem uma escolinha então. Escolinha no bom sentido, sem desmerecimento. É uma escola, é um aprendizado de vocês possam fazer dentro da prefeitura. Isso, tem a escola de governo, que é uma estrutura de uma escola, ela tem atividades EAD ou online, presencial, Olha que legal. ou híbrida, né, com certificação. É uma escola muito conceituada em nível de escolas governamentais. Quem é funcionário público pode fazer. Da prefeitura participa. Tem vários cursos que são ofertados. Diversas matérias, é bem interessante. Eles fazem, nós enquanto secretariado podemos chamar, falar, tem um nicho que a gente precisa abordar, enfim, daí grava aula, grava curso, tem a parte EAD, a aula fica gravada, disponível. A Escola de Governo está fazendo um trabalho excepcional mesmo, é referência. Que legal. E para a gente finalizar, então vamos ao seguinte. Então tá bom, vai. Alexandre, como é que eu entro em contato com o ouvidor, que é aquele sujeito que tem uma equipe para falar, o que está acontecendo na cidade aí que eu posso passar para frente sabendo que esse é um problema do município? O cidadão ele tem algumas formas que ele pode se manifestar conosco. Ele pode procurar presencialmente lá na prefeitura. Qual lugar? No saguão de entrada da prefeitura. É um aquário gigantesco onde funcionava a sala do empreendedor. Então é fácil ele localizar. Chegou lá, dá licença, eu quero falar com o senhor Alexandre. Ele chegou lá, ele vai ser atendido por mim ou por qualquer um dos ouvidores presentes ali. Perfeito. Né? Vai ser atendido com todo respeito, com um atendimento personalizado, individualizado. Né? Então ele pode ir lá de segunda a sexta-feira, das 9 até 17h45, às 15 para as 6 da tarde. Tá bom. Tá? Ele pode ligar no 162, também no mesmo horário, de segunda a sexta. Ligou por telefone, ele vai poder ser atendido também normalmente. Ele pode fazer comunicação via WhatsApp no 3372-4530. Nós temos 3372? 4530. Uhum. Né? Ou ele pode fazer de maneira eletrônica. Ele pode entrar, ele vai entrar no Google, Ouvidoria Londrina, coloca lá, Ouvidoria Londrina. A primeira página que vai aparecer é da Ouvidoria do município. Pronto, tá lá. Entrou ali, você acessa o formulário, um formulário simples, fácil de preencher, e você com as suas palavras vai poder se manifestar. Amei. 3372-4530. 3372-4530 ou pelo 162 ou Ouvidoria Londrina. Isto. Nas redes sociais. Ou presencialmente na prefeitura. Presencialmente. Fechou, fechou. Não tem esse negócio, mas não consegui fazer. Agora você tem 1, 2, 3, 4 formas de falar com a ouvidoria. E aí, professora Vera, como é que a gente fala com o conselho? Como é que a gente tem um pouquinho mais de acesso ao conselho? Como eu quero participar do acesso, eu quero participar do conselho, eu quero saber mais sobre o conselho. Como é que eu faço? Eu vou colocar um desafio para a comunidade de Londrina. Gostaria que a comunidade nos demandasse com temas que a população gostaria que o Conselho da Transparência abordasse, investisse numa qualificação, que a gente pudesse socializar mais informação. Por quê? Parece que fica muito de cima para baixo, não é? A comunidade, como já não participam muito do nosso conselho, não é? Parece que a relação é um pouco de cima para baixo. Então, eu gostaria muito que a população, os ouvintes da Rádio Paiquerê, nos desafiasse, encaminhando, olha, gostaria que o conselho abordasse, qualificasse, criasse curso de capacitação sobre tal tema, ou trouxesse pessoas que pudessem interagir sobre determinado assunto. Para nós, isso vai ser uma forma de horizontalizar a comunicação do Conselho com a sociedade, não é? Sempre numa perspectiva de prevenção. E nós também nós nos reunimos todas a primeira segunda-feira de cada mês, nós reunimos todos os membros do Conselho, não é? Fica na sala de licitação da Prefeitura, 15 para 7, não é? A primeira chamada, 19 horas, numa segunda chamada, e as pessoas podem participar
via online. A gente disponibiliza o link, não é? E quem quiser pode participar, inclusive discutindo sobre algum tema que a gente esteja debatendo. Não é? Nós já tivemos experiência, sim, Marcão, de a pessoa da sociedade, não é? Levantar uma situação extremamente importante. Perfeito. Que mudou até o comportamento de todos os outros munícipes. Perfeito. E assim, não concordo com a postura de fulano de tal que está debatendo esse assunto. Eu penso diferente, sabe? A gente tinha uma interlocução muito importante com a sociedade, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, quem quiser fazer contato com o Conselho, também pode fazer via e-mail. O e-mail é conselhotransparencialondrina@gmail.com. Nós recebemos todas as formas de questionamento, de contribuição, de dúvidas por esse e-mail. Ou também ligar com a Alexandra lá na ouvidoria, que ela também, como nossa secretária-geral do Conselho, recebe todas as mensagens e nós pautamos, não é, nas nossas reuniões, na primeira segunda-feira de cada mês, na sala de licitações da Prefeitura. E lá a gente tem um trabalho de discutir vários assuntos que são demandados para o Conselho. É um convite que a gente faz também para que as pessoas vá até lá, não é? Participem com a gente. Entenda um pouco mais, né? Entendam, exatamente. Entendimento. E lembrando que segunda-feira agora tem a reunião Dia do Conselho. 4, Ó, já tem aí, segunda-feira. Pessoal, quem quiser participar, ó, ou pelo menos nesse telefone, 162. Se não for reclamação, pelo menos inquietação ou dúvida, 162 para vocês. perfeito. Beatriz, controladora geral do município de Londrina. Cara, que cargo legal, né, cara? Diferente, eu né? acho muito legal, eu acho muito importante, né? Baita responsabilidade, né? Muito. Suas considerações finais. Agradecer, Marcão, por você tocar num tema tão importante. Eu acho que a forma como nós abordamos aqui hoje, nós conseguimos deixar para o senso comum, ficou Senso simples. comum, Acho que quem isso. estiver ouvindo conseguiu entender, porque às vezes a gente ouve combate à corrupção. Meu Deus, dá a impressão que eu vou chegar chutando a porta. E não é bem por aí. Nós estamos falando aqui de preventividade, nós estamos falando aqui do agir, da possibilidade da população cobrar a administração. Então, o combate à corrupção, ela tem muitos meandros. E nós tocamos uma parte muito importante. Então, obrigada por poder vir aqui. Obrigada aos meus companheiros, foi muito bacana. E é isso aí, bom sábado a todos. Muito bom. Quebrar só um protocolo? À vontade. Eu não agradeci o convite nem no início e nem ao final dessa participação. Eu que tenho que agradecer Mas muito a obrigada. disponibilidade de vocês. Um tema extremamente importante que você está dando acesso à população e temos que aprender a tratar que a informação, a comunicação é uma política pública. E cada vez mais, né? Alexandre, você então encontra com a Beatriz e com a Vera constantemente. Constantemente. Mais o pessoal do observatório também. Do Observatório, a gente tem um contato bom com o Roger. Né? Seria legal a gente trazer o pessoal do observatório, que também é uma hora Perfeito, dessa. Muito Sim. importante. Perfeito. Faltou mais gente nesse processo todo. E da escola também. Vamos fazer isso? Eu queria alguém para comentar sobre a escola. Faltou qual é o órgão? Se eu estou esquecendo o nome do órgão. O Corregedoria? Corregedoria, a escola e o observatório. Ótimo. Um outro. Você organiza para mim? Não, fazemos contato. É isso, Alexandre. Alexandre que organizou esse nosso podcast aqui. Ele que falou para mim, Marcão, olha que assunto interessante. O Alexandre, um grande amigo de muitos anos, um jornalista com muita capacidade. Beatriz Teixeira, controladora geral do município, muito obrigado. Professora Vera, Prof. Vero Sugihiro, presidente do Conselho Municipal de Transparência de Londrina, e Alexandre Sanches, nosso ouvidor também, além de todos as outras demandas que passam pela sua pessoa física. Eu gosto muito de exemplificar que nós somos cidadãos londrinenses e o cidadão ele é preocupado numa cidade melhor cada vez mais, estudando e se colocando à disposição. Antes de reclamar, tem aí o telefone 162, gente, 162, ligou, falou com o pessoal da ouvidoria. Muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado o nosso bate-papo aqui pela 91,7, Mecanismos de Combate à Corrupção. Muito obrigado.